Doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 8, parte 04, dia 19 de agosto de 2025. Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Sela. Para que o teu caminho seja conhecido na terra, a tua saúde salvadora entre todas as nações, os povos te louvam. Alegrem-se e cantem-se as nações, porque tu julgarás os povos com justiça e guiarás nações sobre a terra. Salmo 67, de 1 a 4. Todas as nações que fizestes virão e te adorarão, o Senhor, e glorificarão o teu nome. Salmo 86, 9. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação dia a dia, os pagãos. Suas maravilhas entre o povo. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei uma oferta e entrai nos seus átrios. Salmo 96, 1 a 3 e 8. Quem perguntamos, pois tais palavras na boca do salmista? Quem os conservou intactos durante os 1000 anos que se seguiram até o advento de Cristo? Intervalo durante o qual os judeus foram possuídos dos mais fanáticos egoísmo e do mais amargo ódio dos gentios. A mesma característica marcante aparece mesmo no Pentateuco. Falarás e dirás perante o Senhor teu Deus: meu pai era um sírio, prestes a perecer, e desceu ao Egito e peregrinou ali com alguns. E se tornou uma nação grande, poderosa e populosa. E os egípcios maltrataram e nos afligiu, e nos impôs dura servidão. Deuteronômio 26, 5, 6. Toda essa passagem notável, versículo 4 e 10 de Deuteronômio, que Israel foi obrigado a recitar diante de Deus em um de seus atos mais solenes de adoração, deve ser cuidadosamente ponderada. O que poderia reprimir mais eficazmente seu orgulho nacional do que essa confissão? Mas quem os instruiu a fazer um reconhecimento tão humilde de sua origem humilde? Quem os mandou proferir esta confissão perpétua de seus primórdios? E mais, foi por causa de sua origem humilde e da dolorosa opressão que seus pais sofreram em uma terra estrangeira que várias das leis judaicas foram formuladas. Leis que lhe pediam piedade e aliviavam o estrangeiro. Se esse fato for ponderado criticamente, deve ficar evidente que tais preceitos não poderiam ter se originado de um povo tão intolerante e de coração duro. Esses preceitos eram totalmente contrários à carne e ao sangue. É natural que os homens pecadores se ressintam fortemente do tratamento áspero que a memória dele acalente o rancor e a malevolência. Alimente o espírito de vingança, de modo que, se as posições fossem invertidas, eles se vingariam. Em vez disso, encontramos a lei mosaica ordenando exatamente o oposto, inculcando a mais calorosa e pura benevolência para com os miseráveis e indefesos de outras nações. Não aborrecerás o estrangeiro nem o oprimirás, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Êxodo 22, 21. Sim, mas o estrangeiro que mora com você será para você como nascido entre vocês, e você o amará como a si mesmo. Levítico 19, 34. Agora, meu leitor e ouvinte, que explicação pode explicar tais estatutos benignos? Estatutos que foram repetidamente desrespeitados por Israel?
Quem foi que originou e inculcou tal ternura altruísta? Quem ensinou os judeus arrogantes a retribuir o bem com o mal? Quem, senão aquele que não faz acepção de pessoas e que é muito lamentável e de terna misericórdia? Tiago 5,11. Também é necessário salientar que o Pentateuco contém uma narração de muitos eventos que ocorreram na vida real. Sim, diante dos olhos das mesmas pessoas que foram chamadas a receber esses livros como autênticos. Assim, não houve oportunidade para Moisés ou qualquer outro impingir aos hebreus muitas ficções, pois cada um deles saberia imediatamente se os registros de sua cruel escravidão no Egito, os julgamentos que Jeová diz ter executado lá e a libertação milagrosa de seu povo no Mar Vermelho eram verdadeiras ou não. Se esses eventos fossem de caráter banal, poucos talvez tivessem se interessado o suficiente para escrutinar as narrativas deles, ainda menos se deram ao trabalho de refutá-los. Se fossem falsos, autenticar uma nova religião sobre qual suas esperanças futuras deveriam basear-se e pela qual seu comportamento atual deveria ser regulado. É impensável que uma nação inteira desse um consentimento mecânico e ainda mais que eles endossassem juntos evidências que eles sabiam ser falso, especialmente quando essas mesmas narrativas inculcaram um código de conduta que eles certamente nunca projetaram por conta própria. Mas não apenas muitas das instituições mosaicas eram radicalmente diferentes daquelas praticadas por todas as outras nações e do que os próprios hebreus haviam observado no Egito. Elas também envolviam numerosos ritos que exigiam atenção constantes e que devem ter sido muito cansativos e desagradáveis. Além disso, essas cerimônias sujeitavam os israelitas a despesas consideráveis devido aos custosos sacrifícios que frequentemente eram obrigados a oferecer e aos dízimos que eram ordenados a pagar aos sacerdotes. Além disso, algumas das leis a eles vinculadas eram de tal caráter que é totalmente inexplicável pelos princípios da sabedoria política que qualquer legislador tenha proposto, ou que uma nação inteira tenha se submetido a elas docilmente. Tal era a lei do ano sabático. Êxodo 23, 10, 11. Tal era a lei que ordenava que todos os homens viajassem de todas as partes da terra para o tabernáculo. Deuteronômio 16. E deixando suas casas desprotegidas, tal era a lei que proibia seu rei de multiplicar cavalos. Deuteronômio 17, 16. E mais especialmente a lei do jubileu, quando todas as propriedades hipotecadas tinham que ser restauradas aos proprietários originais e todos os escravos libertados. Levítico 25, 10. Agora afirmamos que é absolutamente incrível supor que qualquer legislador por sua própria autoridade, impôs decretos que indeferiam tão seriamente com a liberdade privada e pública e que envolviam riscos como pessoas morrendo de fome enquanto seus campos pousiam e suas esposas e filhos sendo assassinados por invasores. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado.